Estudo do livro de Tiago, de Jen Wilkin. Semana 10. A fé genuína fala com integridade. Então, nós estamos a entrar na semana final deste estudo. Esta semana ainda vamos estar a olhar para o texto. Na semana que vem iremos fazer um resumo, iremos afastar-nos um pouco, fazer um zoom out deste livro de Tiago e olhar para toda a imagem que ele compõe para nós. Esta semana havia muito para fazer, não era? Até eu mesma senti que o trabalho de casa desta semana, o estudo desta semana, foi muito longo. Para a semana vão ter um pouco menos que estudar. Vai ser uma oportunidade, como eu disse, de darmos um passo atrás e percebermos o que é que tiramos daqui, tentar perceber o significado de todo o livro. Eu digo sempre no início de cada um dos estudos, eu quero que tu conheças o livro de Tiago quando terminarmos, mas mais do que isso, eu quero que tu aprendas a ler a própria Bíblia de um modo diferente daquele que utilizavas antes de começares a fazer estes estudos. E a minha abordagem é sempre esta. Primeiro olhamos para o livro em si, como um todo, o nosso objeto de estudo, formamos a nossa opinião em relação àquilo que ele nos apresenta, depois fazemos o estudo em si e no final temos a oportunidade para todas olharmos para aquilo que achávamos que o livro retratava ou qual era o seu tema e perceber se é ou não diferente da conclusão final a que chegamos depois de todo o estudo. E essa reflexão é necessária sempre. Esse é o propósito então da lição da próxima semana. Por isso se zangaram comigo porque esta semana o trabalho era longo. Por favor, deem uma nova oportunidade porque vamos terminar de um modo diferente. Com mais ligeireza. Uma das coisas que podemos logo reparar esta semana é que o próprio Tiago faz uma espécie de resumo daquilo que ele já apresentou ao longo da sua carta. E ele começa por reiterar algumas das ideias que ele já tinha apresentado como sendo importantes. E eu sei que, enquanto mãe, eu faço isto também com os meus filhos, não é? Digo o que quero que eles façam e depois, quando acabo de dizer o que quero que eles façam, faço um resumo daquilo que eu quero que eles façam. Por isso vamos ver Tiago a fazer isso, a reiterar algumas das afirmações que já fez. Na semana passada vimos que a fé genuína se submete à vontade de Deus. Vimos em 3 áreas-chave. Submete-se à vontade de Deus no que diz respeito à difamação, à maldicência. Afirmamos que não podemos elevar-nos a nós próprios em relação a alguém através da maldicência. Por isso, dizer mal de alguém está fora de causa para alguém que é um crente, alguém que está submetido à palavra de Deus e à sua vontade. Depois falámos da vanglória ou da gabarulice, de quando dizemos eu vou fazer isto agora, amanhã, daqui a 10 anos, seja quando for. Abordámos toda esta questão do modo como deveríamos dizer que, se for a vontade de Deus, iremos fazê-lo, porque não conhecemos a vontade de Deus para o nosso futuro, não a conhecemos em detalhe, por isso só podemos dizer se for a vontade de Deus. Depois olhámos para a nossa atitude em relação aos nossos bens materiais. Pensámos na acumulação. E que isso é um reflexo de alguém que não está submetido à vontade do Senhor no que diz respeito a entendê-lo como o seu providenciador, aquele que vai cuidar das suas necessidades mais básicas. Dissemos que o nosso ninho, o nosso lugar não é aqui, por isso não devemos estar a tentar fazer deste lugar onde estamos o melhor lugar do mundo. Só quando estivermos com o Senhor é que de facto vamos estar num lugar perfeito. Esta semana vamos ver como a fé genuína fala com integridade. Então, Tiago falou sobre o modo como usamos a nossa língua, como usamos o discurso, mas desta vez vamos olhar para um aspecto diferente. Vamos falar sobre os aspectos negativos do discurso, como não devemos murmurar, como não devemos fazer juras. Depois ele vai falar daquilo que deveríamos fazer. Devemos orar, devemos confessar, devemos engajar-nos num confronto amoroso até com outros crentes.
Portanto, é verdade que vão haver referências positivas e negativas e ele continuará a dizer não deves fazer desta maneira, mas o foco nesta última porção do texto está naquilo que devemos, de facto, fazer. Vamos ver o que é que ele tem para nos dizer então no capítulo 5, do versículo 7 ao 20. Há muito para falar esta semana. Estão preparados? Então, no versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência até que venham as chuvas do outono e as da primavera. Sejam também pacientes. Ganhem coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmurem uns contra os outros para não serem julgados por Deus. Olhem que o juiz está à porta. Sigam o exemplo de coragem e de paciência dado pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Nós louvamos aqueles que perseveraram. Vamos parar por aqui. Vamos ver o que é que podemos tirar desta secção inicial. Na semana passada olhámos para 3 secções do texto. Uma delas começava com meus irmãos, as outras 2 não começavam do mesmo modo. Ele utilizava expressões mais como vocês que dizem, vocês que falam, vocês que pensam. Expressões dessa natureza. Portanto, estava a chamar a atenção para a possibilidade de haver na comunidade dos crentes alguém que tinha uma crença apenas nominal e, portanto, que não fosse de facto crente. Parece que tem crença, que tem fé, mas isso não se traduz em ações. De facto, traduz-se em comportamentos muito recrimináveis. A acumulação e a vanglória, portanto. E ele agora está a concentrar o seu foco de novo. E começa por falar nos irmãos, ou de falar aos irmãos diretamente. Notem as palavras importantes aqui. Vemos, por exemplo, a palavra paciente. Uma vez após outra, de tal modo que às tantas já apetece dizer, já chega, já percebi, é uma questão de ser paciente. E vemos que a passagem que lemos hoje começa com portanto. E sendo assim, o que é que temos de perceber? O que origina este portanto? O que é que ele quer que nós percebamos? Ele está a dizer, à luz de tudo aquilo que temos estado a discutir, vamos suportar a carência, vamos suportar rejeição, por causa de já não partilharmos a mesma fé que os outros, vamos ser os proscritos. Estas coisas vão vir à tua vida e tu vais encontrar alegria nisso, sabendo que há uma alegria maior que espera por ti no final dos tempos. E por isso ele está a dizer, percebam que esta é a vossa situação aqui na Terra, portanto, sejam pacientes com o modo como as coisas são agora, porque vocês sabem que a vinda do Senhor está próxima. Se olharem para o livro de estudos, eu pedi-vos para olharem para outros locais do texto, aliás, de toda a Bíblia, onde esta expressão está presente, esta ideia de que está próximo, algo que está perto. E vimos, por exemplo, que João Batista usa esta expressão. O que é que João Batista dizia? Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Era a mesma expressão. O próprio Jesus, quando começa o seu ministério, começa por pregar e dizendo a mesma coisa. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Quando ele manda os 12, ele diz, esta é a mensagem que vocês vão pregar quando forem a outras partes. E qual é a mensagem? Digam-lhes que se arrependam, porque o reino dos céus está perto. É a mesma coisa que Tiago está a dizer aqui. Já perceberam que a vinda do Senhor está próxima? E esta é a razão pela qual vocês têm de ser pacientes. E é verdade que o reino dos céus já veio com a primeira vinda de Jesus. Mas como é que nós podemos interpretar esta reiteração, esta declaração de que a vinda do Senhor estava próxima? Porque nós sabemos que ainda não está consumada esta segunda vinda do Senhor. Nós falamos muitas vezes nos 3 P's, não é? Dissemos que quando somos salvos, quando somos justificados, estamos livres da penalidade do pecado. E isso acontece porque Jesus já veio, já foi crucificado e já pagou a nossa pena na cruz, certo? E, portanto, estamos livres do segundo P, que é o poder do pecado. E, por isso, podemos escolher coisas boas. Os nossos desejos estão a ser purificados. Isso tem a ver com a santificação. Falámos sobre a vontade de Deus para a nossa vida, que tu sejas santificada, que tu comeces a ter poder sobre o pecado e comeces a rejeitar as tentações quando elas chegam à tua vida.
Por isso, neste sentido, o reino dos céus está perto. Está tão perto quanto a nossa própria mão. Podemos tomar posse desse poder do Espírito Santo para resistirmos às tentações quando elas chegam à nossa vida. E nós fazemos-lo sempre? Não. E isso é porque o reino já veio, mas ainda não se consumou essa vinda. É o já e o ainda não. E quando é que acontece o terceiro P? Quando somos libertas da presença do pecado. Aí sabemos que o reino já veio na sua completude. Então ele já veio, ele está a chegar e ele virá na sua forma mais completa, no futuro. E é nesse ponto que nós estamos em relação à nossa salvação. Por isso, quando dizemos que o reino dos céus está perto, e Tiago nos diz, então sejam pacientes, devemos ser pacientes com o nosso pecado ou com o pecado dos outros. Devemos pensar que esta situação é temporária e que um dia não estaremos mais sujeitos a este pecado. O pecado será afastado para sempre. Seremos livres. Isto é algo que nos devia trazer muita alegria, porque mesmo que nesta vida te fosse possível estares completamente sem pecado, será que as outras pessoas também iriam conseguir a mesma coisa à tua volta? Não. É algo que causa muita dor estar perto do pecado, não é? Mas na presença do Senhor há uma alegria completa, porque já não estamos na presença do pecado. Por isso o reino já existe e ainda não está à nossa mão. Então, no versículo 7, diz ainda, vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência até que venham as chuvas do outono e as da primavera. Por isso ele aqui dá-lhes uma imagem muito familiar, porque eles eram muito mais agrários do que eu ou tu somos. Eu gosto de fazer jardinagem e provavelmente muitas de vós também. E se calhar até sabemos coisas sobre os ciclos de crescimento e quando as plantas devem florescer e quando devem dar fruto e tudo isso. Mas a verdade é que nós podemos ir ao supermercado e comprar o que queremos a qualquer altura do ano e não estamos assim tão conscientes destas mudanças de estação. Por exemplo, os morangos só estão na sua época um período muito curto durante o ano. E neste momento nós podemos comprá-los a qualquer momento. Então perdemos essa noção das estações, da sucessão das coisas, de que há um momento em que se esperam as coisas e outro momento em que não se pode esperar essas coisas. Mas no tempo em que esta carta foi escrita, em que a Bíblia foi escrita, isto era uma realidade muito presente. Daí, tanto Jesus como Tiago usarem muitas vezes as imagens da agricultura, que eram tão familiares e faziam tanto sentido. E também Tiago fala aqui nesta questão, neste aspecto do camponês que planta põe a sua semente na terra, e esta ideia que está inerente a plantar uma semente na terra é a ideia da paciência. É ou não é? Por isso ele diz que o camponês espera o precioso fruto da terra e espera com paciência até que venham as chuvas do outono e as da primavera. Porque ele sabe o quê? Que é isso que é preciso para que o fruto, de facto, que a terra dê fruto. Mas, ora bem, não tem grande interesse eu dizer-vos sejam pacientes, porque os camponeses também são pacientes. Há aqui uma ideia subjacente, implícita nesta imagem, que é essa ideia que é importante e pertinente para nós hoje. Há uma chamada mais elevada a sermos pacientes e a ficarmos firmes, e é esta. Quando Jesus traz a parábola do semeador e da semente, quando o lavrador atira a semente à terra e uma parte dessa semente cai em solo rochoso, a outra cai nos espinhos, a outra cai no solo fértil. O Senhor Jesus dá-nos a interpretação desta parábola. Em algumas parábolas, o Senhor Jesus conta essa parábola e não a explica. Mas nessa em especial, em particular, os discípulos estão tão baralhados com aquilo que ele está a dizer que ele sente necessidade de explicar, de traduzir esta parábola. Sabem quem é o lavrador nesta parábola? O lavrador é quem? É o Filho do Homem. É Deus. O lavrador é o próprio Jesus, que traz o Evangelho, que o atira largamente, com mãos largas. Por isso, porque é que nós devemos ser pacientes nesta espera pelos frutos que o Senhor traz à nossa vida? Se o lavrador é o Senhor Jesus, e se o lavrador tem de ser paciente, quer dizer que o Senhor Jesus é paciente. Então tu tens de ser paciente, porque o Senhor Jesus, o próprio Deus,
é paciente. Ele é paciente. Por isso, temos aqui este exemplo maravilhoso de como nos é dada uma oportunidade, uma chamada para assumirmos uma característica que é de Deus, este Deus que é perseverante, que é paciente, o Senhor que sabe perfeitamente quanto tempo é que demora a nascer o fruto depois de se lançar a semente à terra. Por isso nós temos de ser assim. Mas o que é que nós fazemos em vez disso? Nós vimos na semana passada. Nós tentamos assumir características de Deus que só pertencem a Deus e não podem nunca ser manifestadas em nós. É isso que é gabarulice, a vanglória. Quando dizemos, eu conheço o futuro, eu posso controlar o futuro. Isso é coisa de Deus. Por isso eu gasto a minha energia a perseguir esta ideia de que quero ser como Deus em questões nas quais eu não posso ser como Deus. Isso é uma espécie de idolatria. E a acumulação é o quê? Eu consigo providenciar as minhas necessidades. Eu consigo proteger-me da ira que vem no futuro. Eu consigo proteger-me. Eu vou acumular aquilo de que preciso para estar sempre bem. Mas quem é que é de facto autossuficiente? O único que é autossuficiente é Deus. Quando eu gasto todo o meu tempo, toda a minha energia a perseguir algo que é só de Deus, eu não estou a ser sábia. Mas o que é que Tiago e o Senhor Jesus estavam a querer dizer aqui, tanto na parábola do semeador, como nesta porção do texto? É que tu podes ser paciente. Essa é uma característica que tu deves perseguir. A paciência, a sabedoria. Tiago também já nos falou da sabedoria, a integridade do discurso. Vamos ver daqui a pouco que a razão pela qual nós temos de estar cheias de integridade no que diz respeito ao nosso discurso é porque as palavras duras têm importância. Porque as palavras de Deus importam e o Senhor é uma pessoa de integridade no seu discurso. Por isso, ele diz, vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra e sejam pacientes. Será que o lavrador, o camponês, fica enervado, ansioso em relação à colheita que espera? Será que os camponeses se sentam ao lado do campo à espera de verem os rebentos a saírem da terra? Que ficam a vida toda encostados ao campo à espera de ver o fruto? Não. Porque sabem que tudo acontece no seu devido tempo. Esperam as coisas no seu devido tempo. E assim é o Senhor é paciente. O Senhor espera pelo momento certo. Deus não sente ansiedade em relação à sua colheita. Vemos isso na parábola do lavrador, do semeador. O Senhor não ficou alarmado quando a semente que foi deitada à rocha não produziu nenhum fruto. Sabia que isso não ia acontecer. Não ficou alarmado quando a semente que caiu nos espinhos não ter dado fruto. Porque ele sabia muito bem que a semente que acabava no solo fértil, debaixo das condições favoráveis das chuvas e do sol, iria dar fruto com certeza. E assim ele sabe que irá acontecer comigo e contigo. Há muitas pessoas que ouvem o Evangelho, mas não são todas que dão fruto. Mas aquelas que receberam o Evangelho num solo fértil, essas vão dar fruto. Por isso o nosso Pai do Céu sabe que este processo pode ser confiável. Ele confia em todo o processo e sabe que nós daremos fruto se tivermos recebido esta semente em solo fértil. Nós temos de ser assim. Uma das coisas que isto requer de nós é algo que não é comum de todo, particularmente na nossa cultura, é a ideia de adiar a gratificação, adiar a recompensa. Nós queremos ter o que queremos quando queremos ter. Eu confesso que quando se lançou aí essa ideia de que a Amazon ia começar a ter drones para fazer entregas, eu fiquei excitadíssima. Imaginem a rapidez com que eu podia receber as minhas encomendas. Nós não gostamos de esperar por nada. Perdemos por completo a noção do que é esperar. Por isso, tanto quanto possível, nós procuramos maneiras de eliminar a espera ou então maneiras de fazer com que a espera não pareça uma espera. Se eu estou sentada num sítio qualquer, há 10 anos atrás, se estivesses sentada na paragem do autocarro, por exemplo, o que é que tu farias?
Se calhar até falavas com a pessoa que estava sentada ao teu lado. Eu já nem me lembro do que é que fazia. Porque é que eu faço agora? Olho para o meu telefone, certo? Com os nossos filhos é a mesma coisa. Faz isto enquanto estás à espera. Ou mastiga lá isto. Ou chupa lá aqui só para te entreteres. Ou come lá isto. Ou olha, põe-te aí a colorir. O que quer que seja, menos a espera pura e simples. O esperar por alguma coisa. Perdemos a noção do que é ser aquele que espera. Por isso, mais cedo ou mais tarde, a vida, ou como nós diríamos, o Senhor vai mandar-nos uma circunstância na qual não há nada que tu possas fazer a não ser esperar. Uma circunstância na qual tu vais estar impotente para controlar o seu resultado, que vais estar impotente para acelerar o processo. Se já estiveste grávida, isso é um exemplo positivo disto. Não há nada que tu possas fazer para acelerar o processo da gravidez. Isso é uma coisa que até nos enche de alegria esperar por este bebê. Mas esta espera de que ele fala aqui é uma espera sobre a qual nós de facto não temos nenhum controle. Eu quero perguntar-te se tu és uma pessoa que tem tendência a eliminar qualquer sentimento, qualquer sensação de que tens de esperar por alguma coisa pacientemente. Por exemplo, não é tão bom não termos de esperar pelo final dos anúncios nos intervalos do programa que estamos a ver? Nós costumávamos de ter de esperar pelo final dos anúncios, agora já nem precisamos de fazer isso. Costumávamos tirar o som à televisão porque, pronto, não queríamos sequer ter de olhar, de escutar os sons, não é? Mas agora eu nem preciso de fazer nada disso. Basta-me encontrar uma plataforma qualquer online para fazer descarregar o que queremos ver e pronto, já está, não há problema nenhum. Algumas até ilegais, não é? O que é errado, já sabemos isso. Porque não queremos esperar, eu não tenho de esperar, eu não vou esperar. E se houvesse alguma coisa intrinsecamente boa nessa disciplina da espera, tu não tivesses escolha a não ser esperar. Por exemplo, eu não sei se há alguém que me esteja a ouvir que experiencia Quaresma também neste sentido. A espera por alguma coisa boa que vem aí. Algo que não poderíamos ter de nenhum outro modo, a não ser passando pela Quaresma. É a espera por um bem maior. Mas e se esta Quaresma não acontecesse só entre o final do inverno e o princípio da primavera, enquanto esperamos pela Páscoa? E se isto fosse uma disciplina de vida para nós? Adiarmos, esperarmos por aquilo que é bom. Aprendermos a esperar por aquilo que é bom. E se nós olhássemos para essa coisa que tanto queremos e que está até à nossa disposição, mas a afastássemos de nós por um tempo, com o único propósito de nos treinarmos a esperar pelas coisas. De construir a disciplina de saber esperar bem. Seria interessante, eu acho que iria ajudar-nos muito quando chegam os tempos difíceis, quando temos de esperar por coisas que não podemos ter mais cedo. Então no versículo 8 diz: sejam pacientes. Ganhem coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. Noutras versões pode-se também dizer: fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E continua: irmãos, não murmurem uns contra os outros para não serem julgados por Deus. Olhem que o juiz está à porta. Nós já falámos sobre julgamento e o que é que isto quer dizer para o crente, e iremos voltar a falar ainda sobre isto daqui a pouco, quando falarmos sobre a questão de recuperarmos um irmão que está afastado. Mas aqui está a falar da murmuração. E o que é murmuração? O que é um murmúrio? É uma coisa assim que se percebe mal, não é? Parece que a pessoa diz aquilo entre dentes, não se entende bem, como quando temos o nosso monólogo interior a acontecer, não é? Na nossa cabeça, que sou a rainha do mundo e toda a gente é uma porcaria comparado comigo e toda a gente me ofende e toda a gente faz mal contra mim. Isso é murmuração, não é? Coisas que a gente diz quase sem querer que os outros ouçam, mas se calhar a querer um bocadinho. E Tiago diz: cuidado, não façam isso. Olhem que é melhor para não serem julgados por Deus, porque o juiz está à porta. Quando em minha casa a roupa suja começa a acumular-se atrás da porta e eu me farto finalmente disso e agarro naquilo tudo, despejo no meio do chão da sala e digo: ninguém come nesta casa até esta roupa suja ser lavada e entregue ao seu dono,
o que é que começa a acontecer? Para já, começa tudo a trabalhar sob stress, não é? Começam a ficar ansiosos. Depois, começam a murmurar uns contra os outros, ou porque alguém perdeu a meia do outro, ou seja o que for. Mas sabem o que é que acontece quando eles sabem que eu estou ali de pé, ao pé deles, a olhar para eles? E qual é a diferença quando eu estou longe e eles sabem que eu estou afastada do sítio em que eles estão? O tom da conversa é muito diferente. Porquê? Porque eles sabem que o juiz está à porta. Por isso, é interessante o que acontece aqui. Nós vemos que, muitas vezes, nós pensamos que o Senhor está longe. É isso que o Tiago está a dizer aqui, está a chamar a atenção para isso. Tu pensas que o Senhor está longe, mas não, a vinda do Senhor está próxima, o juiz está ali à porta. Mas, na verdade, o Senhor está presente em todo o lado. E será que nós pensamos nisso quando acreditamos que estamos a murmurar só para nós? Com o Senhor isso não existe, não há murmúrio que Ele não ouça. Ele sabe perfeitamente, não só ouve as tuas palavras, mas vê o teu coração. Por isso, nós vamos ser julgados por este tipo de coisa. É verdade que não vamos para o inferno por causa disto, não vamos ser declaradas culpadas disto, porque temos Cristo. Mas vão-nos ser pedidas contas por causa deste tipo de coisa. E isto é para nosso bem. É bom que alguém nos lembre que o juiz está à porta. O juiz justo, como nós já vimos, que ele é chamado. E depois ele diz, como exemplo de sofrimento e paciência, no 10. Sigam o exemplo de coragem e de paciência dado pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Nós louvamos aqueles que perseveram. Sabem, conhecem as histórias dos profetas? Conhecem as histórias pessoais de cada um dos profetas da Bíblia? Tiago assume que todos nós conhecemos a história destes profetas, mas eu não sei se cada uma das pessoas que me está a ouvir de facto conhece. Lembram-se de Hebreus 11? Quando nós lemos sobre o destino destes profetas que anunciaram a vinda do Senhor, que foram apedrejados, foram perseguidos, viveram em sítios miseráveis, tiveram vidas de gente sem abrigo, a serem perseguidos por pessoas que os queriam matar. E, em alguns casos, eles foram cerrados ao meio. É isso que coube aos profetas. São esses de quem Jesus nos diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, és abençoada quando és tratada deste modo. Conseguem ver esta economia inversa do reino dos céus? Nós chamamos abençoados àqueles a quem o mundo considera amaldiçoados. É isso que ele está a dizer. Ele está a dizer, isto é que é ser abençoado. Sabem o que é que ele diz em Hebreus também? O que é que o autor de Hebreus diz? Ele relata todos estes maus tratos pelos quais os profetas passaram e ele diz, de tais não é digno este mundo. Eu leio isto e eu penso, no meu funeral, será que as pessoas se vão levantar e apontar para o exemplo da minha vida e dizer o mundo não era digno dela? Este solo não é digno de receber o toque dos pés dela? Eu não suportei, eu não tive de ser, não fui perseguida com a dimensão que estas pessoas têm sido perseguidas. E na minha cabeça eu penso, como é que eu reconcilio a ideia desse tipo de perseguição com alegria? Como é que eu posso contar isto como alegria sabendo que de facto nos está a apontar para algo melhor? Ninguém quer que algo assim lhes aconteça, mas é bom reconhecer que quando elas acontecem, quando uma pessoa passa por este tipo de tribulação, é bom saber que o Senhor é fiel e que essa pessoa passa a saber aspectos do Senhor que eu não conheço. No 11 ele não diz só isso. Diz, já vos falaram da perseverança de Jó e conhecem também a recompensa que o Senhor por fim lhe deu. Sabem que na minha família nós decidimos começar a estudar o livro de Jó como parte do nosso devocional. Assim, uma leitura levezinha, com as nossas crianças mais pequenas. Já leram a história de Jó? Leram sequer uma porção dessa história? Ele é atingido uma vez, após outra, após outra, após outra, e no fim vemos que ele é restaurado. Mas sejamos honestos em relação a tudo aquilo que ele perdeu. Lembram-se o que é que ele perdeu? Perdeu os próprios filhos.
Por isso mais tarde diz que ele tem mais filhos, mas eu não sei como é que tu és. Mas se eu tivesse perdido os meus filhos e depois tivessem nascido novos filhos, eu não iria nunca dizer, boa, estamos quites, não é? Nunca te irias sentir assim, que foste recompensada pela perda dos primeiros filhos. Eu acho que posso dizer com confiança que Jó também não viu a sua recompensa completa do Senhor até ter ido ter com o Senhor. Que exemplo é este de Jó? Porquê que ele é deixado como um exemplo para nós na Escritura? Para começar, não importa que tipo de dia tu estejas a ter, comparado com os dias que Jó teve, eu espanto-me sempre com as pessoas que eu sei que estão a passar por dificuldades muito graves. E quando eu lhes pergunto como é que as coisas estão para ti, e quase sempre um crente vai arranjar maneira de dizer é difícil e é mau, mas sabes que mais? Ouvi falar nesta outra pessoa e essa outra pessoa está a passar por isso ou por aquilo e é muito pior do que aquilo que eu estou a passar e por isso ainda bem que não é o meu caso. E foi isso que Jó... É esse o papel de Jó, ele é sempre aquela referência para nós. Estou a passar um mau bocado, mas pelo menos não estou a passar por estas coisas horríveis pelas quais Jó passou. Mas Tiago fala-nos aqui de outra razão para a qual esta história está na Bíblia e é uma razão muito bela. Porque ele diz, já vos falaram da perseverança de Jó e conhecem também a recompensa, ou o propósito, noutras traduções, do Senhor. De facto, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E aqui Tiago está a fazer referência a uma passagem familiar para aqueles que estariam a escutar esta carta. E está em Êxodo 34, nos versículos 6 e 7. É uma passagem muito significativa para nós. É a cena em que Moisés pediu ao Senhor para lhe mostrar a sua glória e Deus diz, basicamente tu não te aguentas se eu te contar, se eu te mostrar. Por isso, Deus, parafraseando, diz, olha, eu amo-te, por isso vai-te pôr ali, atrás daquela rocha, e quando eu passar por ti, tu vais ver a minha glória de um modo que não te vai matar. E depois o Senhor passa por Moisés e ele fala estas palavras, e é a primeira vez que o Senhor dá voz a uma descrição dele mesmo. Por isso, o melhor contador de histórias de todos os tempos, aquele que não pode contar uma única mentira, fala a verdade absoluta sobre o seu próprio caráter. E sabem o que ele diz? Ele diz, o Senhor, um Deus misericordioso. E há outras traduções que dizem, o Senhor é compassivo, é gracioso, é lento a irar-se. É familiar, não é? Paciente e grande em amor e verdade. Aquele que por 1000 gerações se mantém fiel no seu amor e perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Ouvem o eco que Tiago faz a este tema, uma vez após outra, nesta sua mensagem, que é esta carta. E depois ele diz no versículo 12, sobretudo, irmãos, não façam juramentos nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa nenhuma. Digam sim quando for sim, e não quando for não. De outro modo, ficarão sujeitos ao juízo de Deus. Este tema que Tiago está a focar aqui também já foi tocado por Jesus no Sermão do Monte. Vimos isto esta semana. Não jures pelo templo, não jures pelo cabelo na tua cabeça, não jures pelo túmulo da tua mãe. E qual era o ponto? Será que não podemos nunca fazer nenhuma jura a ninguém? Eu não sei, mas aquilo que eu me habituei a pensar é que a única coisa que eu nunca podia dizer era palavrões. Depois percebi que a Escritura tem uma mensagem muito mais complexa que queria comunicar em relação à maneira como fazemos juras ou como dizemos as coisas. E é isto. Porquê é que tu irias jurar pelo que quer que seja se tu só vales a tua palavra? Se tu dizes uma palavra em integridade e se tu praticas aquilo que pregas, qual é esta mensagem de Tiago? Não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. As pessoas que escutam a palavra, muitas vezes até são capazes de a cuspir de volta para todas as pessoas que estão ali à volta, conseguem recitá-la de volta para aqueles que estão por ali. Mas o que é que diz Tiago? Não sejam apenas meros ouvintes da palavra, façam aquilo que ela diz. Quando tu fazes aquilo que dizes, não há nenhuma necessidade de andar a fazer juras. E
Pensem nos modos pelos quais nós fazemos isto. Por exemplo, quando... Mais vale dizer de uma vez o que é que eu estou a pensar. Quando os meus filhos começaram a ter lições de piano, era ali por perto da casa e eu às vezes acontecia que eu me esquecia de os ir buscar. Era um dia bonito, eu apetecia-me estar lá fora a descansar, a ouvir os passarinhos. Muitas das vezes que eu estava neste tempo prazeroso do meu dia, havia um dos meus filhos que estava lentamente a apodrecer à porta das lições de piano, a praticar a sua própria capacidade de ser paciente. Por isso eu comecei a ouvir dos meus filhos que eles preferiam que eu conseguisse chegar, talvez, na altura em que, de facto, a lição acaba. E por isso teríamos conversas deste género. Mãe, a que horas é que acaba a minha lição? 5h15, certo. Portanto, vais lá estar às 5h15? Sim, prometo, vou lá estar às 5h15. Porquê é que tu tens de dizer que prometes? Aparece às 5h15. Mas é isto que nós fazemos, não é? Não, eu juro, eu prometo que vou lá estar. Não, estou mesmo a falar a sério, eu vou lá estar a essa hora. Ou então contamos uma história e se calhar expandimos a história um bocadinho, exacerbamos alguns aspectos. E o que é que nós dizemos? Qual é uma expressão muito comum? A sério? Juro-te! O que é que estamos a fazer? Estamos a jurar, estamos a fazer uma jura. Estamos a dizer que aquilo que dissemos tem de ser substanciado com palavras mais fortes, porque aquilo que tu disseste na verdade é fraco. O que é que eu tenho de fazer? Eu só tenho de aparecer às 5h15 para apanhar o meu filho. Não preciso de prometer nada, porque eu só valho aquilo que vale a minha palavra. Por isso o que o Tiago está a dizer é: deixa que as tuas palavras sejam a tua garantia. Faz aquilo que diz que vais fazer e aí não vais precisar de juras nenhumas. E há tempos em que é apropriado fazer uma jura, e nós vimos isto no nosso estudo desta semana. Há acordos nos quais é preciso entrar, alianças, e temos que fazer uma jura através de determinadas palavras. Mas não é disso que ele está a falar aqui. Ele está a falar sobre tentar sustentar um argumento que é fraco, uma posição que é fraca, com uma jura, com palavras de garantia. Por isso nós temos de ser muito cuidadosas, nós não precisamos de falar deste modo. Sabem porquê? Porque é que nós iríamos pedir a alguém para testemunhar das tuas palavras com uma jura, quando tu sabes que o juiz está à porta? Deus é que é a testemunha das tuas palavras. Isso deveria ser suficiente para ti. Reparem como ele diz: sobretudo, irmãos, não façam juramentos. O que é que ele está a dizer? Atenção, isto é mesmo muito importante para ti, foca-te nisto. Como eu disse mais há pouco, nós temos de usar palavras com integridade, porque é isso que faz o nosso Pai do Céu. É outra maneira de assumirmos um atributo que é de Deus, mas que pode ser nosso, que deve ser nosso. Quando ele diz: eu quero que tu tenhas isto, que isto seja verdade sobre ti, que tu sejas uma pessoa que usa as tuas palavras com integridade. No versículo 13, quando alguns dos vossos estiverem em sofrimento, recorra à oração. Quando estiver contente, cante louvores a Deus. E quando alguém estiver doente, mande chamar os responsáveis da igreja para orarem por ele, derramando óleo sobre ele, em nome do Senhor. Esta oração, feita com fé, dará a saúde ao doente e o Senhor há de restabelecê-lo. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. A oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Elias, que era um ser humano como nós, pediu a Deus que não chovesse e durante 3 anos e meio não voltou a chover. Depois pediu de novo a Deus, a chuva tornou a cair e a terra produziu os seus frutos. Ora bem, então vemos várias coisas aqui. Primeiro vemos quando ele fala na questão do sofrimento. Soa familiar, lembram-se na semana 1, na semana 2 falámos disto. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao Senhor, não é? Se algum de vocês está em sofrimento, e há sempre gente em sofrimento, talvez não hoje, mas na semana passada, amanhã, há sempre gente em sofrimento, recorra à oração. Quando estiver contente, e se calhar não é toda a gente que está contente, mas algumas pessoas estarão contentes, gente que está contente, eu conheço muitas que estão sempre contentes, e é verdade que às vezes me exaspero um bocadinho com as pessoas que estão sempre contentes, mas a verdade é que eu preciso dessa gente ao pé de mim, naqueles dias em que eu não consigo aguentar mais. Eu preciso das pessoas que estão contentes e que cantem louvores a Deus. E eu posso dizer-vos que às vezes é difícil fazer uma coisa assim, pode ser difícil. Há algumas de vós, eu tenho assim uma pilha das cartas que vocês já escreveram
E obrigada, porque essas cartas são muito importantes para mim, essas mensagens que me mandam. Eu preciso do vosso encorajamento. Esse tipo de coisas, eu sei que vocês, uma vez após outra, têm feito isto por mim. Eu não vos pedi. Aliás, a minha natureza é que eu me esqueça de fazer isto por outras pessoas. Mas há gente que tem um dom que eu creio que é espiritual do encorajamento. Conseguem ficar contentes ainda perante uma provação. E eu creio que o Senhor deu isto a algumas pessoas para que elas possam dar isto também a outros. Por isso, estás em sofrimento, ora, quando estiveres contente, canta louvores a Deus. De um modo público. Deixa que os outros percebam que tu tens alegria no coração, porque nós vamos precisar disto também. E quando alguém estiver doente, mande chamar os responsáveis da igreja para orarem por ele, derramando óleo sobre ele, em nome do Senhor. O que ele está aqui a dizer é, se há alguém doente, vá a ter com alguém que seja considerado sábio, alguém mais sénior na fé, vai ter com uma dessas pessoas e pede para orarem por ti. E depois fala em derramar óleo sobre ele em nome do Senhor. O que é isto? Isto pode ser uma unção cerimonial com óleo, claro, mas eu acho que é muito mais provável que se trate de uma estratégia mais medicinal, que esta pessoa tenha de facto um problema físico, fisiológico, que possa ser ajudado com este unguento, com este óleo. O que ele está a dizer é, esses anciãos vão providenciar às tuas necessidades físicas, fisiológicas, eles vão procurar um remédio para essas necessidades. Atenção médica até, se calhar, não é? E diz para orarem por ele e derramarem óleo sobre ele, sobre esta pessoa que está doente. Isto tem sido muito, muito usado, esta passagem, e tem sido objeto de ensino. Infelizmente, eu tenho sido testemunha de que ela, por vezes, é objeto de ensino de uma maneira muito prejudicial, muito danosa. E o meu coração pecador e caído, o que é que eu gostava que esta passagem estivesse a dizer? Que, quando eu estiver doente, há alguém a que eu posso ir e que essa pessoa vai orar e vai usar esta fórmula especial, específica, e dizendo, no nome de Jesus, se for ungido com óleo, e se eles forem gente justa, e se eles forem anciãos, e se eles orarem esta oração, eu vou ser curada. É isso que eu quero. Eu não sei quantos canais é que vocês conseguem ver na televisão ou quantos sites na internet é que podem encontrar que diz exatamente isto que eu acabei de dizer, que reforça esta ideia errada. Ainda dizem que se alguém não é curado depois de se terem seguido todos estes passos, esta fórmula, é porque essa pessoa não tem fé. É bom, não é? Estás doente e ainda por cima ainda te dizem que não tens fé. Ai, que vergonha. Mas isto é uma mentira. É uma mentira. O Senhor não dá favores dependendo da justiça de cada um. Ele faz aquilo que ele quer fazer, ele faz aquilo que lhe agrada. Ele está entronado entre os querubins. Há aqui muito mais coisas a acontecer. Conhecem aquela história em Marcos, que veio com os amigos, ter com Jesus? Os amigos trazem-no numa esteira para conhecer Jesus e eles baixam através do terraço da casa, do telhado da casa, abrem um buraco no telhado da casa e baixam-no até Jesus. E estão lá os escribas e os fariseus, e Jesus volta-se para este homem, que claramente precisava de cura física, e o que é que ele diz? Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E toda a gente começa a murmurar e Jesus diz, o que é que foi? Não vos agrada o que eu disse? Estou a parafrasear, claro. O que é mais difícil? Perdoar-lhe os pecados ou curá-lo? Só para que vejam que eu tenho poder para fazer isto, levanta-te, agarra na tua esteira e caminha. E o homem fica curado. Mas qual foi a cura mais importante que aquele homem precisava? E se ele nem sequer tivesse conseguido voltar a andar? Muitas de vocês sabem que eu tive um diagnóstico de melanoma, um cancro maligno da pele, quando tinha 27 anos. E fartaram-se de cortar pedaços de mim, uma vez após outra. Tenho muitas cicatrizes. Muitas vezes, ao longo do tempo, quando eu olhava para essas cicatrizes, a minha atitude para com elas era: estas são as marcas do meu livramento, estas cicatrizes são o que mostra que eu estou bem, que eu não vou morrer este ano.
E por isso, quando eu olhava para estas cicatrizes, era assim que eu me sentia. São as marcas da minha cura, que eu recebi o cuidado médico que eu precisava, que o Senhor permite que eu esteja aqui e me tenha tornado uma esposa e uma mãe, e era isso que as minhas cicatrizes significavam. E eu tive que mudar a minha perspectiva, porque essas cicatrizes não é nada de especial. Um destes dias eu morro, talvez seja para o ano, talvez seja daqui a 30 anos, mas um dia este meu corpo com cicatrizes vai ser posto na terra, assim como o corpo do paralítico que foi curado naquele dia mais tarde também foi para a terra, e como todos os corpos vão sempre para a terra. Como Lázaro, que morreu uma vez, foi ressuscitado e depois teve que morrer de novo e foi para a terra. Sabem porquê? Porque a única razão pela qual Jesus fazia curas físicas era para demonstrar que ele tinha o poder para curar os nossos corações do quebrantamento do pecado. Por isso, não são as minhas cicatrizes que são o sinal do meu livramento. São as cicatrizes dele, de Jesus. São as suas cicatrizes. E porquê é que nós não nos espantamos com esse milagre? Como é que pode ser que nós não achemos que isto é absolutamente espantoso, que o Senhor Jesus Cristo, numa cruz, providenciou cura para nós de um modo que ultrapassa toda e qualquer cura que advenha de alguém impor as mãos sobre uma pessoa que está doente? Esse é que é o grande milagre. Esse é que é o verdadeiro milagre. Eu acho que nós podemos ver isto se olharmos para este texto. Percebemos onde é que ele está a querer chegar. O que é que ele diz no versículo 15? Esta oração feita com fé dará saúde ao doente e o Senhor há de restabelecê-lo. Será que este versículo vos soa diferente agora, do que soava há uns minutos atrás, antes de dissecarmos esta ideia? E o Senhor há de restabelecê-lo. Quando é que o Senhor há de restabelecer-nos? No último dia. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Quando é que nós seremos completamente perdoados? No último dia. Já ouviram as pessoas dizerem isto? Se estás doente é porque estás em pecado, por isso se confessares o teu pecado, ficas bem. Sim, se o teu pecado for fumar 42 pacotes de cigarros por dia, é claro que se tu parares de pecar dessa maneira, vais ficar melhor. É provável, sim, é bem provável se parares de fumar. Mas dizer que há um pecado escondido na tua vida e que é isso que está a causar o teu problema, a tua doença, isso é um abuso desta ideia. É claro que quando nós estamos a passar por tribulações e dificuldades, há uma quantidade de tentações que vêm à nossa vida que não viriam noutras circunstâncias e por isso, se calhar, sim, é necessário confessar pecados nessa situação. Senhor, eu tenho medo disto que me está a acontecer. Há coisas com certeza que têm de ser confessadas. Mas o que aqui está a dizer é que se confessares, tu serás curado. Curado da tua propensão para o pecado. Eu não estou a dizer que esta passagem exclui qualquer possibilidade de que quando alguém ora por ti e tu estás doente, que tu te possas curar. Não é isso que eu estou a dizer. Já me aconteceu, eu já orei por amigos que iam morrer. E uma amiga, e ela melhorou. Eu tenho a certeza que o Senhor é que operou esse milagre. Mas esta passagem não diz que se tu fizeres X, Y, Z, o Senhor vai fazer A, B, C ou D. Mas há uma passagem que diz que se confessares os teus pecados vai haver cura. Não a cura que nós pensamos sempre que é mais importante, mas o tipo de cura que mais interessa ao Senhor. Depois ele dá-nos este exemplo de Elias. E o que é que se passava com Elias? Ele disse, não vai chover por 3 anos, e não choveu. E depois no capítulo 18 do livro de 1 de Reis, no versículo 1 do capítulo 18, Deus diz, vai mostrar-te a Acabe e diz-lhe que vai chover. E ele faz isso. E o que é que acontece? Chove, de facto. E Elias é o nosso exemplo daquele justo cuja oração é poderosa em seus efeitos. Porquê é que a sua oração, para que primeiro os céus se fechassem e depois os céus se abrissem, porquê é que ela era uma oração eficaz e poderosa? Porque ele estava a orar por aquilo que o Senhor já lhe tinha dito que iria acontecer. Ele estava a orar para que a vontade revelada do Senhor nessa situação particular se fosse manifestada. Por isso, lembram-se daquilo que nós falámos sobre a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus para a nossa vida?
que nós sejamos salvos, que sejamos santificados, que obedeçamos, que soframos e por aí afora. Tu oras ativamente a oração do justo quando pedes que a vontade declarada de Deus se cumpra na tua vida, como nós falámos na semana passada? Porque essa é uma oração poderosa e eficaz, porque estás a pedir aquilo que o Senhor já prometeu que iria fazer. A oração do justo tem um grande poder nos seus efeitos. Ele era um homem como nós, diz o texto. Elias, que era um ser humano como nós, pediu a Deus que não chovesse e durante 3 anos e meio não voltou a chover. Depois pediu de novo a Deus, a chuva tornou a cair e a terra produziu os seus frutos. Ora bem, o que é que se passa? Isto causa tanta confusão. Esta oração de fé não é uma fé num resultado em especial, específico, mas no Deus de todos os resultados. A oração de fé não é uma fé que é aplicada num determinado resultado, mas uma fé que é colocada no Deus, que é o Deus de todos os resultados. É isso que quer dizer orar a oração de fé, a oração do justo. Ora bem, temos de continuar, já se está quase a acabar o nosso tempo. Então, versículo 19, Tiago vai encerrar a carta. Nem sequer temos um final do tipo paz seja convosco. Não é isso que ele escolhe para encerrar a carta. E se calhar muita gente pensa que é isto que é suposto ser um sermão, não é? Deve ser terminado com um desejo, uma oração desse género, paz seja convosco. Mas Tiago decide terminar assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar do caminho da verdade e alguém o trouxer de novo, lembrem-se disto. Aquele que ajuda um pecador a abandonar o seu caminho errado, salva-lhe a vida e alcança o perdão de muitos pecados. Primeiro nós pensamos, espera lá, o que é que acabou de acontecer? Estávamos a falar de Elias e agora vamos para a oração por um irmão, mas vamos pensar nisto. Nós acabámos de falar, ou o Tiago acabou de nos falar sobre a oração do justo, não é? Como devemos orar. Lembram-se porque é que ele tinha a alcunha dos joelhos de camelo? Porque ele passava tantas horas de joelhos a orar. Por isso, ele acabou de dizer, deves orar, e é assim que deves orar. E agora, muito ao modo de Tiago, ele diz, como ele disse antes, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus. Depois disse, não ores só, vai fazer também. E agora o que é que ele acabou de fazer? Se precisas de alguma coisa, deves orar, mas também deves ir fazer. E o que é que tu deves fazer? Se vires um irmão que se desviou, deves trazê-lo de volta. Porquê? Porque salvas uma alma do pecado e alcanças o perdão de muitos pecados. Não penses que por causa disto tu te tornas em alguém sem pecados. Quando nós trazemos um irmão que está desviado de volta, trazendo de novo à verdade, nós estamos a aplicar o Evangelho que de facto salva as almas e que de facto cobre uma multidão de pecados. Nós estamos a ser esses pés gloriosos no topo da montanha. Não és tu que o salvas, não és tu que salvas esse irmão, mas dás-lhes um meio pelo qual ele poderá ser restaurado. Fazendo o quê? Sendo um pacificador. Lembram-se de toda aquela discussão sobre o que é um pacificador? Porquê é que nós não vamos atrás do irmão que se desviou? Porque não queremos abanar o barco. Não queremos causar fricção nos relacionamentos, preferimos ser alguém que mantém a paz podre, não é? Em vez de ser um fazedor de paz. Mas Tiago diz-nos, acima de tudo, não te esqueças, tu és um pacificador. Vai requerer um tipo de ministério que não seja a meio termo. Tu vais mesmo de ir ter com aqueles que estão desviados e apontá-los de volta para o caminho, apontar os seus problemas. Quando lemos isto, quando nós nos queremos sentir melhor, indo atrás ou perseguindo pessoas que sabemos que estão em erro, o que é que acontece? Descobrimos coisas sobre os outros que nos fazem sentir melhores sobre nós mesmos, não é? E depois vamos atrás deles e depois vamos humilhá-los. Muitas vezes é o que nós fazemos e não é isso que ele te está a pedir.
Este tipo de julgamento não é o que Ele te está a pedir. O tipo de julgamento que Ele te está a pedir é aquele que edifica e restaura, e não aquele que isola e que humilha. É disso que Ele está a falar aqui. E se tu queres saber quando é que deves fazer estas coisas, quando é que deves perseguir alguém ou ires atrás de alguém que se desviou da verdade, não deve ser uma questão de preferência tua. Não deve ser porque tu não gostas da maneira como esta pessoa faz aquilo ou aquele outro, mas deve ter a ver com uma forte convicção que tu tens quando lês a Escritura e quando tu te apercebes daquilo que ela diz que é essencial. Por exemplo, perderam vista daquilo que é o perdão e agora acreditam que estão debaixo do favor de Deus incondicionalmente. Mas só porque não gostas da maneira como eles gastam o dinheiro ou não gostam da maneira como usam o seu tempo, tu tens mesmo que fazer uma análise. Porque é que tu achas que aquele irmão está em erro? Porque é que tu achas que ele tem de ser trazido de volta? Para que possas perceber também as tuas motivações. Tem que ser porque tu queres genuinamente aquilo que o Senhor também quer para eles. Isto requer muita oração. Se algum de vós se desviar do caminho de verdade e alguém o trouxer de novo, lembrem-se disto. Aquele que ajuda um pecador a abandonar o seu caminho errado, salva-lhe a vida e alcança o perdão dos muitos pecados, ou seja, oferece-lhe de novo o Evangelho de Jesus Cristo. Que nota tão bonita para terminar uma carta. Por isso eu tenho algumas coisas para vocês pensarem, motivos de reflexão. Onde é que tu podes escolher ativamente atrasar a tua recompensa, esperar com paciência? Às vezes tu não tens hipótese nenhuma se não esperar. O que é essa coisa que tu podes fazer esta semana que te vai ajudar a aprender a adiar essa gratificação? E a segunda coisa é isto. Em que áreas é que tu és tentada a murmurar? O que é que te faz resmungar? Tens consciência de que o juiz está à porta? Como é que tu podes aumentar essa consciência? E a terceira coisa é, como é que tu percebeste mal o papel da oração? De que modo é que tu achaste que podias obrigar, prender Deus àquilo que tu oras, tendo um certo número de pessoas a orarem por ti, ou este unguento, ou isto ou aquilo? Quais são qual é a tua unção com óleo figurativa? Que palavras é que tu achas que podes usar nas tuas orações que garantem que elas são respondidas? Como é que tu podes voltar a orar centrada no Senhor? Como é que tu podes voltar a dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a tua? E por último, há alguma conversa difícil que tenhas de ter com um irmão ou uma irmã? E se sim, como é que tu vais falar as verdades mais duras a esta pessoa, com os modos mais suaves? Porque uma resposta suave afasta a ira, não acham? Por isso, como é que tu podes ser uma pacificadora falando palavras duras em termos suaves, de tal modo que tu possas tornar ministra do Evangelho, alguém que administra o Evangelho a outra pessoa? Vamos orar? Pai do céu, nós agradecemos-te por estas palavras de Tiago e nós oramos, Pai, para que nós possamos olhar para o exemplo dos profetas, que nós olhemos para o exemplo de Jó, que olhemos para o exemplo de Elias e, Senhor, que nós possamos olhar para estes incríveis exemplos daquilo que significa ser fiel e permanecer e perseverar e orar a oração de fé, para que nós possamos ser encorajadas e desafiadas por estes exemplos. Que nós saibamos, acima de tudo, que Tu és o Senhor misericordioso e compassivo. Que Tu tens compaixão e misericórdia, dois atributos que são Teus, mas que Tu queres que nós tenhamos. E nós pedimos-te, Pai, que isto se realize nos nossos corações e que seja visto nas nossas ações. E nós pedimos-te estas coisas no nome de Jesus. Amém.